como é que vai ser, e não somente para ele, mas para toda a igreja. Uma palavra profética para você. Gênesis 30, 28. E disse-me: determina-me o teu salário e pagarei. Eu não sei como você entrou hoje aqui, mas uma coisa é certa: se você determinar, Deus vai fazer algo grande acontecer sobre a sua vida. Então já comece a determinar o que você quer hoje, seja ele espiritual, seja ele material, mas nessa noite que você venha determinar e principalmente profetizar, porque Deus hoje tem milagre para fazer neste lugar. E como foi dito hoje, é uma sexta-feira profética. Já começamos ontem na quinta-feira profética, no nosso tempo profético, e hoje aqui, continuando na sexta-feira profética. E o que é isso, evangelista Vamos? Significa que Deus te deu um dom hoje para você abrir a sua boca e começar a profetizar. Então, meu irmão, se você quer a palavra, levante a tua mão e já comece a profetizar sobre a sua vida, sobre a sua família, tudo aquilo que você quer hoje. Deus hoje coloca palavra profética sobre a tua vida. E aí o nosso pastor Kleber já trouxe uma palavra forte para nós aqui, que foi em Isaías 55:11, que vai dizer assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, mas antes a prosperará para aquilo a qual eu enviei. Então, meu irmão, Deus já está falando de prosperidade, e logo após o nosso pastor Josemir falando sobre o quê? Sobre sonhos. Acredito que todos vocês que estão hoje aqui têm um sonho, e não somente um sonho, mas nesse sonho tem um projeto. Mas muitas das vezes teu projeto pode parecer como aquele sumo sacerdote lá que trabalhava com Caifás. O que é isso, evangelista Avanço? Que de repente, quando vão prender a Jesus Cristo, Pedro puxa uma espada que estava na sua cintura, corta a orelha direita dele e cai no chão. E a Bíblia vai dizer que todo homem que se preparava para ser um sacerdote precisava ter o seu corpo perfeito, mas agora aquele homem ele perde o quê? Uma das suas orelhas. E o que acontece? Ele vê ao chão o seu sonho jogado, cortado por uma espada, de alguém que dizia servir ao Senhor, de alguém que dizia servir ao Rei dos Reis, e agora ele vê o seu sonho no chão. Mas Jesus olhando para ele, Jesus sabia o que estava no coração dele, o que ele estava preparando, e se estava ali é porque ele queria chegar ao lugar. Mas Jesus pega aquela orelha e coloca no lugar, dizendo: meu filho, eu coloco no lugar tudo aquilo que possam ter tirado de você, e eu, se alguém tirou algo de você, Deus vai restituir. Deus vai restituir hoje sobre a sua vida. E mais um pouquinho ainda, antes de entrar na palavra, pastor Kleber falou sobre o que? A oração das 7, a oração das 8, das 9, das 10 até as 19 horas. E cada um de vocês passaram uma hora orando. Mas se eu for trazer para você aqui não vai dar tempo. Mas nós vamos falar sobre um homem chamado John Wesley. Quem é John Wesley, bandas? Foi um grande pregador, que ele passava de 10 a 12 horas orando por dia. Ele não orava 10 horas da manhã e nem meio-dia. Ele tirava de 10 a 12 horas por dia de joelho, buscando ao Senhor. E a sua história vai dizer que certa vez, quando John Wesley vem a morrer, uma senhora, professora, pega vários alunos e leva aonde morava John Wesley, na casa de John Wesley. E a Bíblia vai dizer ali, a história vai dizer que as crianças entravam e começam a dizer: aqui morava John Wesley, aqui John Wesley comia, aqui John Wesley dormia, mas aqui era onde John Wesley orava. E vai dizer aquela história verídica, que aonde ele orava, aos pés da sua cama, tinha 2 buracos. E que buraco era esse, irmãos? De suas orações. Então, se hoje você passou uma hora orando e acha que orou muito, você precisa orar ainda mais. Ainda faltam 11 horas para você poder orar. Mas nessa noite eu quero te dizer que Deus, Ele não te quer
apenas na porta. E eu gostaria que você virasse para o seu irmão e dissesse assim para ele: aonde você está? Aonde você está? Ih, tá fraco. Aonde você está? Aonde você está? E aí eu quero agora começar a descrever com você o que é essa porta formosa. Ela é uma entrada monumental no templo de Jerusalém, descrita a qual o seu material era de bronze corinto, banhada a ouro e prata, e brilhava com a luz do sol, aonde era justificado justamente este nome, Formosa, porque trazia também a sua beleza. E além disso, ela ficava localizada no pátio, entre a entrada das mulheres e dos homens, que seria a sexta entrada para o templo. E a sua estrutura era uma porta maciça e também possivelmente chamada de Ninacô, que precisa de 20 homens para abrir aquela porta. Então já começa a entender que essa porta, chamada Formosa, não era uma porta qualquer, a qual a gente hoje consegue abrir apenas com um homem, mas era uma porta que dependia de 20 homens. E aí eu começo a entender que a Bíblia vai dizer que vou ter que correr aqui para o horário, que era trazido ali um jovem ou um homem. A Bíblia não vai relatar quantos anos ele tinha, mas uma coisa era certa: era desde o ventre da sua mãe. E a Bíblia vai dizer que ele estava ali pedindo o quê? O que ele estava pedindo? O que ele pedia? Então preste atenção no que você acabou de dizer. E aí ele estava ali todos os dias, esperando receber uma. E todo dia entravam pessoas e saíam, e ele estava ali pedindo uma esmola. Só que a Bíblia vai relatar que certa vez chega 2 homens, que eram Pedro e João. Só que, olha que interessante, ele estava num lugar bonito, que era aquela porta, mas não condizia com a sua realidade. Você pode estar hoje nessa igreja linda e maravilhosa, mas será que ela condiz com a sua história? O que significa isso, Vânia? Você vai entender. Porque podemos estar dentro do templo, podemos estar na porta do templo, mas será que nós estamos perto de Deus? Será que nós estamos dentro do átrio do Senhor? Porque está dentro da igreja, costumamos a dizer que até um animal pode entrar, qualquer pessoa pode entrar, mas está no santuário de Deus, no lugar santo dos santos, só aquele que lavou o seu vestido do sangue do Cordeiro. E muitas pessoas pensam que estão perto de Deus, mas estão presos à sua condição material, estão presos ainda na sua mente, estão presos ainda naquilo que elas acreditam, que eu não vou conseguir, que eu não posso, que isso não é para mim, que talvez eu não nasci para isso. Estão presos naquelas coisas que falaram para ela desde a sua infância. O que é isso desde a infância, Vânia? Vamos saber muito bem que pela psicologia, a minha e a sua intelectualidade, o nosso conhecimento, o nosso intelecto, ele começa a ser formado dos 5 aos 8 anos. E tudo aquilo que você vai ouvindo e aprendendo vai formando o seu caráter, vai formando quem você é, e formando quem você é quem você será para o futuro. Só que muitas das vezes, acredito que todos estão aqui, quando eram bebês ainda, crianças lá, dinheiro, então tudo que você pedia, sempre vinha aquela palavra dizendo: não tenho, não posso, você não pode ter. Então você veio crescendo com a palavra: não tenho, não posso, não tenho, não posso, não tenho, não posso. E aí, quando você chega na igreja, como foi dito aqui, olha, irmão, você tem que ofertar, você tem que dizimar, você tem que dar, porque Deus vai fazer sobre a tua vida. Mas você vai lembrar da sua infância, que para muitos foi um trauma, porque meu pai não tinha, minha mãe não tinha, então eu aprendi que eu não posso ter. E quando alguém chega para você e diz: ó, você pode, você vai conseguir, tenha fé, levante a cabeça e toma posse, isso não é para mim, porque isso, você ainda está na porta do templo, você ainda está lá fora, lembra? Pedindo esmola. Você ainda está lá fora,
a sua mente ainda não foi transformada. E assim hoje, muitas pessoas frequentam a igreja, mas ainda não experimentaram, sabe o que? A transformação. E que transformação é essa, amados? A famosa palavra metamorfose. E o que é essa metamorfose? Quem aqui nunca viu uma lagarta feia e chata, até mesmo nojenta, de repente passando 45 a 60 dias, se transformando em uma bela borboleta? O que aconteceu com ela? Metamorfose. Saiu de algo chato, nojento, para algo lindo e belo. E isso que significa, eu e você precisamos ter uma metamorfose. Significa então que hoje eu sou uma lagarta e vou transformar em uma borboleta? Não, você vai ter hoje uma metamorfose espiritual, que Deus vai mudar a sua vida de dentro para fora. Tudo aquilo que você ouvia dizendo que você não pode, não vai conseguir, Deus manda dizer que você pode, você é capaz e vai conquistar. E pode conquistar. Mas por que, evangelista, se eu posso conquistar? Porque você hoje vai fazer como disse nosso pastor Kleber. Você vai sair do natural e vai para o sobrenatural. O que é o sobrenatural, evangelista Avanço? É aquilo que meus olhos não vê, mas aquilo que minha fé acredita, e aquilo que eu profetizo que Deus pode e vai fazer. Isso é o sobrenatural. Hebreus vai dizer o quê? Ora, a fé é o firme daquilo que nós mais que acreditamos. Se eu falar para você hoje, você acredita que vai ser rico? Você não sei, né? Mas se você tem o seu próprio negócio, você pode ser rico no seu próprio negócio. Hoje lá na nossa igreja, eu fiz um ato profético e falei, pega o seu telefone aí, e vamos profetizar, e vai entrar dinheiro na sua conta. Hoje, pastor Kleber, R$450 entrou na minha conta, eu postei lá. E hoje, fechei mais um imóvel hoje. Não, eu sou corretor de imóveis, sou juiz de paz também, aproveitando fazendo mexão. Quem quiser casar, fala comigo. Quem quiser comprar um apartamento, fala comigo. Não posso perder a oportunidade? E o que acontece? Pleno dia do trabalhador, feriadão, vou descansar. Você queria ver um apartamento aí? Claro, pode vir. Veio ver um apartamento, fechou um apartamento de R$3.700 hoje para locação. O que é isso? Fé, determinar. É você acreditar que naquilo que você faz, tu pode e Deus abençoa a obra das tuas mãos. Irmão, aquilo que Deus colocou na tua mão, Ele colocou porque sabe que você pode, que você é capaz e que tudo que Ele colocar aqui, tu vai fazer. E sabe por que vai chegar um dia que Ele vai falar, meu filho, cadê as obras das tuas mãos? Aonde está a obra das tuas mãos? E a Bíblia vai dizer que vai ser o quê? Provado no fogo. Vai ser como um ouro fino, refinado ao fogo. Mas e aí? E voltando isso. Vamos lá. Eu vou falar e depois você repete. Não tenho prata nem ouro, mas isso que eu te tenho, te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta aí. Então vamos lá. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E eu te pergunto, ele levantou sim ou não? Não. Calma aí, sim ou não? Calma aí, vamos lá, calma aí. Vamos lá. Quem diz que sim, levanta a mão. E ninguém quis levantar, ficaram com medo. Ficaram com medo. Ele fala, levanta e anda. Só que ele não levantou. Que isso, evangelista? Está escrito. Só que se for prestar atenção, vamos lá. Coloca para mim aí, por favor, aqui na tela. Tá aqui ligado. Hã? Tá aqui na tela não? Pô. Mas tudo bem. Aí ele vai dizer assim, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Ponto. Eu aprendi com o meu pastor Jusimir que toda palavra que tem ponto significa o quê? Acabou. Mas se tem uma vírgula, você respira
e dar continuidade. Mas aqui não aconteceu nada. Pedro só deu uma palavra. E aí, eu vou chegar agora no copo. Mas depois que ele deu a palavra, ele precisou ter o quê? Uma ação. A Bíblia vai dizer que, tomando-o pela mão direita, o levantou e pôs os seus pés firmes. E o que significa isso, irmãos? Você só pode dar aquilo que você tem. Eu posso falar de Jesus aqui para lá e para cá, mas se eu não tiver a presença dele dentro de mim, eu posso tocar, eu posso rodar e nada vai acontecer. Mas se nessa noite tu tem a presença do Espírito Santo, tu pode falar, tu pode tocar, que algo vai acontecer. Mas evangelista, você estou falando. O que eu aprendo hoje é que chegou a hora então de você ter ação. O nosso irmão falou aqui, eu vou pegar lá para a Jota, pego, não pego, o Espírito Santo Deus falou que não. Mas se ele deixa a ação humana dele falar mais alto, ele estaria pecando contra o Espírito Santo de Deus. Mas aí o que ele faz? Ele determina e começa a colocar uma outra ação de falar o quê? Eu vou aonde eu tenho certeza que eu posso receber. E eu quero dizer para você, irmão e minha irmã, é isso. O que você tem dentro de você diz quem você é. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Por isso que eu falei, tem vinho aqui? Não. Tem refrigerante? Não. Por quê? Só tem água. Então o que habita em mim só pode ser uma coisa só. A física diz que não podem dois corpos ocupar o mesmo espaço. Ou eu sou de Deus, ou eu sou do inimigo. Como o nosso pastor você me fala, só existem dois caminhos, céu e inferno. Para isso Deus te fez com dois braços. Ou você quer ir para o céu, ou você quer ir para o inferno. Não existe um meio. Hoje, nessa sexta-feira profética, o que você veio hoje buscar? O que você veio hoje pedir a Deus? O que você veio hoje determinar para a sua vida? Amados, que seja um mês abençoado. Legal, bom, mês abençoado. Mas Deus não vai poder fazer nada na sua vida. Que isso, evangelista? Sim. Sabe por quê? Lembra do que eu falei para vocês em Gênesis 30, 28? Determina o teu salário e te pagarei. Isso significa que eu preciso falar para Deus o que eu quero, o que eu preciso. Você não pode simplesmente falar, Senhor, abençoa o meu mês. Tá, então Deus vai achar que esse mês de maio será o mês das provas para você. Que isso, eu vou dizer, misericórdia. Sim, você não determinou. Deus, que esse mês de maio, primeiro dia hoje, já comece na tua casa, na tua presença, família, prospera o meu negócio, que tudo que eu colocar na planta das minhas mãos, o Senhor venha dar vitória. E aonde eu pisar, Senhor, pisa comigo, Senhor, porque está escrito na tua palavra. Precisamos profetizar, precisamos ter ousadia, porque senão, irmão, não vamos poder viver a metamorfose de Deus. E só mais um para a gente poder fechar aqui, já são 9:1, de um homem que ele não estava na porta, mas que estava vivendo a mesma coisa. Nós estamos falando de um homem que estava na porta e não tinha vitória. Agora eu vou falar para você de um outro homem que estava dentro do templo, mas que estava também como se estivesse do lado de fora. Que homem é esse, evangelista Manso? O homem que escreveu 11 salmos. E esse homem, a qual tem um salmo que todo mundo lê, todo mundo ama, principalmente o versículo 1. E que salmo é esse? Salmos 73 de Asaf. Bom é Deus para com Israel. Primeiro versículo lindo. Bom é Deus para com Israel. Mas aí ele começa agora a escrever, até que por um momento os meus pés quase se desviaram. E por quê?
eu observava a prosperidade dos ímpios. E o que é isso? O homem que servia a Deus, o homem que tinha um chamado de Deus, o homem que foi o cantor-mor da inauguração do templo de Salomão, o homem que comandava toda e todos os levitas, tinha um conflito interno. E que conflito interno era esse, evangelista Avanço? Asaf era um levita, e a gente sabe muito bem que o levita ele não poderia trabalhar. O levita ele dependia do povo para sobreviver, e o sustento dele, o próprio Deus falou: vocês não terão herança, a sua herança sou eu, o Senhor. Imagine, irmão, Deus virar para você e dizer: ó, a sua herança sou eu. Mas ele começou a ter conflitos internos. Por quê? Ele começou a observar a prosperidade dos ímpios. O que é observar a prosperidade do ímpio, evangelista? Ele viu que ele não tinha uma casa própria, que ele não tinha roupas próprias, que ele não tinha dinheiro, mas aquelas pessoas que serviam ao diabo, que estavam no mundo, tinham casas, tinham carro, tinham roupas bonitas, e ele dependia de outros para sobreviver. Mas ele diz: bom é Deus para com Israel. Em outras palavras, Deus é bom para Israel, mas para mim, ele me esqueceu, ele me abandonou. Então ele vivia com um conflito interno, e coisa que hoje não é diferente no século 21. Muitas pessoas também passam por isso. Por que o pastor tem e eu não tenho? Por que a irmã tem e eu não tenho? Por que ele tem e eu não tenho? Conflitos internos. Mas eu quero dizer para você, irmão, que este homem ele teve uma cura na sua alma. Sabe quando? Quando ele entra no santuário de Deus. A Bíblia vai dizer no seu versículo 16: até que eu entrei no santuário de Deus, então eu pude entender o fim deles. O que Asaf quer dizer com isso, evangelista Anderson? Que ele compreendeu que quando ele está dentro da casa do Senhor, no altar do Senhor, no que tem aqui dentro não se compara ao que está lá fora, e que quando o Senhor te chamar, quando o Senhor me chamar, nós temos uma mansão celestial, a qual dinheiro nenhum deste mundo poderá comprar, e a qual o próprio Senhor vai me receber no céu e dizer: entrai pela porta, filho meu, e recebei por herança que eu tenho guardado para ti. Irmão, quando tu está na presença de Deus, irmão, tu pode olhar toda a riqueza do mundo lá fora, ela não se compara com o que está preparado lá em cima. Por isso o próprio Jesus Cristo disse uma profecia sobre a sua vida, falando: Deus, ó, chega de terra seca. Deus, chegou a hora de inundar. Porque lá em Deuteronômio vai dizer que o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu. E que é esse céu, evangelista? Para dar chuva à sua terra seca. Amém? Amém? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E esse é o sinal que a sua chuva vai descer. do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal do quê? que a tua chuva vai descer. E faz chover, Senhor. Faz chover hoje, Senhor, sobre essa terra. Abra as comportas do céu e faz chover. Faz chover. Abra as comportas.
chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, e vai, Senhor, vai chover. E abra as comportas dos céus e vai chover. Vai chover. Abra as comportas dos céus. Se pedimos, Jesus, e como chuva, ele descerá. E se pedimos,